tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes e a gente vai começar agora mais um Café com Jesus. Glória a Deus! Pegue o seu café, pegue aí seu suco, o seu chá. Aqui no meu caso eu vou tomar um café com leite hoje. Tô colocando aqui um pouquinho de café. E bora, vamos para a palavra? Amém. Meus amigos, hoje eu senti no meu coração de compartilhar com vocês uma palavra que está mexendo comigo há alguns dias. Dentre muitas que tem mexido no meu coração, tem falado comigo, essa é uma que saltou, foi além, sabe? Então eu escolhi essa aqui para estar compartilhando, creio que é Deus, né? Que é Deus que faz, né? Que opera a nossa vontade, o nosso querer, né? O nosso agir. Então eu creio que foi Deus que escolheu essa dentre outras, né? Que a gente está sempre lendo a Bíblia, tem tanta coisa boa, né, meus irmãos, que às vezes a gente quer falar tudo, a gente quer compartilhar tudo, mas Deus sabe aquilo que é para ser, né, compartilhado naquele exato momento, que eu creio que assim, sempre mexe primeiro comigo, sabe? Eu sinto que a flecha, ela atinge primeiro a mim, né, a minha vida, trabalha em mim, e aí depois eu venho a compartilhar com algumas pessoas, e essas pessoas também vão ser atingidas por essa mesma flecha, né? E o Espírito Santo, ele opera seus milagres e maravilhas na nossa vida, cada um na sua individualidade, amém? Bom, se você estiver com a sua Bíblia, abra ela em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e leia comigo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu peguei essa tradução que eu li, é a da minha Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, mas eu vou compartilhar com vocês também o mesmo versículo na linguagem atual, amém? Então é Filipenses 2,5, na linguagem atual. Diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Bom, meus amigos, aqui eu sinto que nós temos que imitar Jesus Cristo, né? Copiar Jesus Cristo. Eu acredito que hoje a gente tenha muitas influências neste mundo. Tem muita coisa que está sempre tentando ativar um querer, né? Ativar um modo de pensar, de viver, de agir. E essas coisas elas vão contra, né? Elas vão de encontro e contra aquilo que a palavra de Deus estabelece para a nossa vida, amém? Então, se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele é que está agora guiando a tua vida, a tua mente, as suas atitudes, o seu falar, correto? Você não consegue viver uma vida com Cristo e viver uma vida onde o mundo dita as regras para você, ainda dita essas regras, porque não há comunhão, né, entre a luz e as trevas, amém? Então nós tomamos uma decisão de mudar, de viver de uma maneira diferente da que o mundo acredita ser a certa. E quando a gente lê Filipenses 2,5, isso fica muito claro para cada um de nós, que nós temos que ter o mesmo modo de pensar e de agir que Jesus Cristo tinha. Então a gente tem que seguir exatamente aquilo que ele fazia. A maneira amável, amorosa, a maneira de não julgar as pessoas, a maneira de não sair por aí condenando, né, as atitudes dos outros. Pelo contrário, se você olha para a vida de alguém
e enxerga que existe algo de errado, olhe para a sua própria vida e veja se na tua vida não tem algo semelhante. Ou às vezes até pior, meu irmão. Porque às vezes a gente olha para a vida dos outros e é muito mais fácil enxergar o erro na vida do outro do que olhar para a nossa vida, fazer uma análise, né? Uma autoanálise e se corrigir. É mais fácil, existe aquele prazer que o inimigo coloca da fofoca, né, de apontamento do dedo, de falar mal do outro. Então, esse sentimento tem que cair por terra nas nossas vidas, irmãos. O sentimento de olhar para o outro e você achar que você é melhor do que ele, de que a sua vida está muito boa a ponto de você poder olhar para alguém e condenar, julgar, apontar os erros daquela pessoa. Não. Quando você olhar para alguém, ore por essa pessoa. Tenha uma atitude que Jesus Cristo teria. Ore pela pessoa. Peça a Deus um versículo da Bíblia para você enviar para essa pessoa ou para falar pessoalmente com essa pessoa. Deus coloca muita gente no nosso caminho, meus irmãos, quando a gente se converte e decide, toma uma decisão de seguir a Cristo. Ele vai colocar muita gente no teu caminho que precisa de cura, de salvação, de libertação, de ânimo, de alegria, sabe? Dessa sabedoria que só Deus pode nos dar. E Deus tem compartilhado de graça isso com cada um de nós, todos nós. A gente é que tem que estar atento para ouvir a voz do Espírito Santo dentro da gente. Deus fala conosco, mas a voz de Deus ela é calma, ela é mansa, ela é tranquila. Então você tem que se acalmar, você tem que se colocar em oração, pedir a Deus para que você tenha entendimento da palavra dele, né? Que ele te dê sabedoria, e ele dá muita. Porque aí você vai poder compartilhar disso tudo que Deus está te dando, você vai poder compartilhar com o seu colega no trabalho, com a sua amiga da faculdade, com os seus irmãos em casa, com seus pais, né? Com as pessoas, né, que você convive, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, né? O vizinho, enfim. Deus, ele sempre sabe como trabalhar. É nisso que eu vou entrar agora, tá? A gente vai agora para o livro de Hebreus. Se você tiver como abrir aí comigo na sua Bíblia, abra lá em Hebreus, no final mais pro finalzinho da Bíblia. Tá pertinho aí de Filipenses. Hebreus 6. Nós vamos ler o versículo 10 ao 12. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Amém? Eu fiz questão de também anotar aqui, para compartilhar com vocês, um pouquinho assim de como tá na linguagem atual, tá? Na Bíblia com a linguagem atual. Então, diz o seguinte, o versículo 10, Deus não é injusto, né? Então, nosso Deus é um Deus de justiça, amém? Então, ele não vai ser injusto com nenhum de nós. Na verdade, ele vai manifestar a justiça dele na nossa vida, a partir de tudo isso que ele, né, nos promete. Ele cumpre cada promessa dele, e isso já é a manifestação da justiça de Deus na nossa vida, amém? Ele não se esquece de nada que ele prometeu para você. Tudo que Deus colocou no teu coração, falou com você na palavra dele, você olhou e falou assim, nossa, Deus vai me proporcionar isso, Deus vai me libertar disso. Deus, ele não se esquece dessa conversa que ele teve com você, meu irmão. Ele sabe exatamente o caminho que você vai ter que percorrer para chegar
a entrega da promessa na tua vida. Entende? Ele não se esquece de nada que a gente faz, de que a gente fala, né? Ele é um pai muito amoroso e que cuida, zela por cada um de nós. Então, o comprometimento de Deus conosco, ele é tremendo. Ele cuida muito bem da gente. Glória a Deus por isso. O amor que a gente mostra para Deus, tudo isso ele está vendo, né? Então, quando a gente ajuda o nosso irmão na fé, poxa, Deus se alegra demais. Deus está notando cada detalhe disso. Deus está vendo o que nós temos feito pela obra dele. Deus está vendo quem, né, nós temos ajudado, né, as palavras que a gente tem levado para as pessoas que a gente convive. Às vezes, meu irmão, algumas pessoas elas vão ser relutantes, algumas pessoas vão te olhar e falar, poxa, não tô afim, não quero, não compartilha mais essas coisas comigo, não quero saber disso, tal. Amém, é um direito da pessoa, porque Deus dá o livre-arbítrio a cada um de nós. Mas o nosso papel é evangelizar, irmãos. O nosso papel é chegar com a palavra de Deus e apresentar para a pessoa. A partir daí, a gente não precisa ficar insistindo, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa. É Ele que faz a obra, não sou eu, não é você. Amém? O nosso papel é levar a palavra para a pessoa. A partir dali, tá com Deus. Tá com o Espírito Santo. Aí você solta, você só ora pela pessoa e Deus vai fazendo a obra, amém? Não se chateie quando alguém virar as costas para você quando você for falar de Deus, porque isso vai acontecer, né? Inevitavelmente, uns ou outros não vão aceitar, vão rebater, vão ser relutantes, mas ora, porque Deus quebranta o coração e Deus faz a obra, assim como fez na minha vida, fez na tua, amém? Deus vai fazendo a dessas pessoas também. E continuando aqui no versículo 11, na linguagem de hoje, diz mais ou menos o seguinte, que Deus ele quer que a gente, ele espera de nós o mesmo entusiasmo do início ao fim dessa espera, né, que a gente tem pelo cumprimento das promessas na nossa vida. Então, isso significa o quê? O que é entusiasmo? Entusiasmo pelo que eu li aqui no dicionário, é uma força que surge dentro da gente, que ela é desenvolvida dentro da gente, ela é interna, tá? Ela dá um imenso prazer de você fazer ou desenvolver alguma coisa, uma capacidade, né, de trabalhar com prazer, com determinação. Resumindo, é um sentir-se feliz. É algo que te dá tanto prazer, você se sente tão feliz em fazer aquilo que você fica determinado a ir até o fim, porque você quer ver a conclusão daquilo. Você já deve ter sentido isso, né? Na sua vida, várias vezes. Então, a palavra diz que nós devemos continuar com esse entusiasmo, meus irmãos, até o fim. Não desanime, não caia, não desista, porque o que é teu, Deus reservou para você viver. E não é só depois, né, na glória, é agora, é aqui na terra, nessa vida, em nome de Jesus, amém? E aqui diz que para que a gente de fato receba aquilo que a gente espera, a gente tem que viver dessa maneira, com entusiasmo, com felicidade, com determinação, com prazer em fazer aquilo que a obra de Deus pede, né, para que a gente faça, amém? E no versículo 12 é o seguinte, não ser preguiçosos. Nós não podemos ter preguiça, porque existem alguns momentos que vai querer dar uma preguiça, né, na gente. Tem aquele momento que quer vir o desânimo. O inimigo, ele é sábio, assim, ele sabe, né, no sentido de ele sabe o que vai te fazer cair, te fazer esmorecer. Nesse sentido que eu tô falando, o inimigo, ele sabe o que colocar diante de você para que você fique com preguiça de orar, para que você fique com preguiça de ir para a igreja, com preguiça de buscar, amém? Então, nós temos que ser mais valentes do que o valente. A gente tem que ser mais sábio, mais esperto do que ele, para não cair nessas ciladas que ele vai armar contra nós. É inevitável também. Então, não ser preguiçoso, né? Preguiçoso é aquela pessoa que ela tem uma atitude de pouca disposição, né, para fazer um trabalho. Às vezes ela tem uma aversão a trabalho, né? Ela se torna uma pessoa negligente, né? Então, ela demora em praticar
qualquer coisa na vida dela porque ela vai, né, procrastinando, vai empurrando com a barriga, como se diz, né? E a negligência, tem uma característica muito feia, que é o descuido, o desleixo. E com as coisas de Deus, meus irmãos, a gente não pode ser negligente, né, desleixado, descuidado. A gente não pode ser preguiçoso, né? A gente não pode ter pouca disposição para as coisas do Senhor. Tudo pelo contrário. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter zelo, a gente tem que ter disposição, amém? Amor pela obra de Deus. E Deus quer que você faça a obra dele, evangelize, porque isso vai gerar na nossa vida uma alegria tão grande de estar, né, sendo instrumento na vida de outras pessoas, para Deus fazer a obra na vida dessas pessoas, que a paciência que a gente tem que ter para alcançar as nossas promessas, ela vai ser natural, meus irmãos, porque você vai estar esperando as coisas que vão se concretizar na tua vida, mas ao mesmo tempo você vai estar trabalhando para Deus. Então é como se você não visse o tempo passar, amém? Você não está sentado esperando cair do céu só. Você está batalhando, orando, buscando e também compartilhando para auxiliar os irmãos na fé. E isso faz nascer dentro da gente essa determinação, essa alegria, essa perseverança, esperança, paciência, fé e tantas coisas maravilhosas que Deus coloca dentro da gente, amém? E só para finalizar agora, meus irmãos, eu quero deixar uma frase, tá? Para vocês meditarem. A promessa de Deus, meus irmãos, ela é imutável. O que significa imutável, Débora? Bom, eu pesquisei no dicionário, tá, gente? Imutável é algo que não está sujeito à mudança. Não muda. É permanente, é constante, é imutável, amém? Então, Deus não muda, então isso significa o quê, meus irmãos? Que a promessa que Ele fez para a sua vida, cada uma delas irão se cumprir em nome de Jesus, amém? Fique firme. Continue orando, meditando, lendo a Bíblia, continue intercedendo pelos seus irmãos de fé e as pessoas com quem você convive, né? As pessoas da sua família. Continua fazendo a boa obra do Senhor. Ele vai guiando a gente, Ele vai mostrando pra gente o caminho a seguir, sempre, sempre. Ele está à frente, Ele sabe, né, daquilo que cada um de nós necessita, né? E Ele é a nossa força, o nosso refúgio. Amém? Então, meus amigos, era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que ela fale ao coração de cada um de vocês e gere muitos frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe e até o próximo Café com Jesus.